Olá pessoal, nessa aula vamos aprender como gerenciar o fluxo de texto com o uso de CSS. Essa é a lição número 6 de preparação para a prova 98375, Fundamentos Básicos de HTML e CSS da Microsoft. É bem comum a gente encontrar esse tipo de layout, né, nas páginas web, onde você tem uma figura, ou figuras aqui que ilustram uma notícia, algum post, alguma coisa. E aí aqui você tem a parte de texto, onde, chamar de fluxo de conteúdo, onde você tem a quebra de texto, né, entre as colunas aqui. Então o texto vai até aqui, ele acaba, ele continua aqui, acaba, continua aqui. A gente vai ver um pouquinho de como que a gente faz isso aqui acontecer, né, que é muito utilizado nas páginas web hoje em dia. Então esses quadros são chamados de regiões CSS. Né, que permite que os desenvolvedores exponham o fluxo de conteúdo dinamicamente, né, acaba de um lado, ele começa no outro, em várias caixas ou containers em documentos HTML com layouts fluidos. O conteúdo é ajustado e visualizado corretamente em exibições grandes ou pequenas, depende aí do que você vai precisar. Tá aí um outro exemplo, né, de fluxo de conteúdo. Então o conteúdo aqui, ele termina aqui, daí ele continua aqui, nessa outra coluna, termina, continua na outra coluna. E a hora que termina aqui, aí ele continua numa coluna que pega a tela inteira. Então, existem várias formas de fazer isso. E tudo depende também do layout que você criar na sua página, mas a gente consegue fazer isso graças ao CSS. Alguns conceitos aí, então, sobre essas regiões CSS. A gente tem a fonte de conteúdo, com mais blocos de texto no mesmo documento HTML ou em um documento HTML separado, que comporta o conteúdo que você deseja fluir por um layout. Também temos os containers de conteúdo, que são as áreas nas quais o conteúdo flui, que a gente já viu o exemplo. Fluxo nomeado, que é um conjunto de elementos obtidos da fonte e que devem fluir em um container de conteúdo. Aí na fonte de conteúdo, o elemento que contém o conteúdo a ser fluído recebe a propriedade CSS flow into. O valor dessa propriedade é fluxo nomeado. E a propriedade CSS flow from cria o container de conteúdo, que é uma região CSS. Então o valor dessa propriedade deve corresponder ao valor do fluxo nomeado da propriedade flow into. Isso aqui a gente usa para saber da onde continuar e tudo mais. Bom, tá aí um exemplo de regiões CSS usando a propriedade flow into e flow from. Então aqui a gente tem um pedacinho de código style, né, CSS, onde cria aqui um source, né, com um ID, um flow into main. Depois cria uma classe chamada região, né, flow from main. Então, o que é isso daqui? Flow into é onde vai começar, e flow from ele faz a referência onde começa, para poder fazer aquela quebra de colunas lá, né? Então, colocou aqui uma cor de fundo, fechou o estilo, vai criar aqui uma div com ID source, ou seja, ele vai puxar essa propriedade aqui. Então, esse ID, essa div vai puxar, vai ter o conteúdo inicial, né, o into. Depois a gente vai criar aqui divs com regiões. Então, essas regiões elas vão ser classes, trazer a classe região, então vai trazer essas propriedades aqui, e elas vão continuar o fluxo do into aqui, do que começou nessa div anterior. Então fica mais ou menos assim, né, o exemplo. Então começa o texto, acaba, ele pula para a próxima coluna usando o flow from e o flow into. Aqui também, como a gente já viu, né, o overflow para estourar o texto. Para poder a gente estourar o texto nas propriedades flow into e flow from, a gente usa aqui o region overflow e overflow. Então o region overflow ele é definido como auto ou break. O valor auto pode especificar a propriedade overflow como visible ou hidden. Visible para poder aparecer, para ficar visível, ou hidden para poder ficar escondido. E aí, para que o estouro de conteúdo continue a fluir e ser visível, a gente utiliza aqui um CSSzinho, né, cria uma classe region overflow auto para ser automático e overflow visible para poder aparecer esse estouro. Então tá aqui, ele vai ser automático, então vai continuar aqui fora da div e vai estourar o conteúdo aqui para fora. A gente também consegue trabalhar o layout como
com várias colunas. Então, é para criar a coluna dividindo o texto em várias colunas, especificar a quantidade de espaço que aparece entre as colunas, né, a lacuna entre uma coluna e a outra, linhas verticais, né, a régua que aparece entre as colunas, e definir também em que ponto a quebra das colunas deve ocorrer para poder passar para a próxima. As principais propriedades CSS para criar várias colunas do documento HTML são essas aqui, que é o column count, define o número de colunas que você quer que apareça. Então, a alternativa, usa propriedades columns, né, com as propriedades column count e column width de largura. Tem a propriedade column gap, que especifica a lacuna entre as colunas, conhecido como medianiz ou beco, aquele espacinho que fica entre as colunas. Column rule, cria uma linha vertical na lacuna entre colunas, define a largura, o estilo, né, linha simples ou dupla, sólida, tracejada, 3D, etc. e a cor da régua. Também bem útil. Vamos ver agora então como que a gente faz isso na prática. Bom, para a gente fazer aqui então um layout com várias colunas, a gente vai precisar primeiro criar um estilo CSS. Então aqui debaixo do head vou abrir um style. Dentro do style vou criar uma classe, então vou chamar de 3 colunas. Dentro dessa classe vou colocar os elementos. Então o elemento que a gente vai utilizar é o column count. E eu vou colocar a quantidade de colunas que eu quero. Então eu quero 3 colunas, só isso. Essa é a parte CSS que a gente precisa. E aí aqui no body, então vamos colocar lá, eu vou colocar um H2, hino do Corinthians. Eu vou criar uma div. Essa div vai ter a classe aí 3 colunas, né, que a gente criou. E aí dentro dessa div eu vou colocar o texto que eu quero. Então, o hino do Corinthians aqui. Ctrl S, salvei, vou executar. E tá lá. Então aqui está o nosso H2, né, que eu criei aqui o H2, hino do Corinthians como título. E aí o texto que eu coloquei separado em 3 colunas. Ele faz exatamente a mesma quantidade. Então ele separa proporcional aqui. Então se eu aumento, vou aumentando aqui a minha janela, ele vai automaticamente colocando o texto proporcional ali, ele vai quebrando. Então isso aqui é muito útil em site de notícia, blogs, né? Muitos sites utilizam essa ferramenta aqui. Ah, eu não quero 3 colunas, eu quero 4. Então você vai aqui no column count, coloca 4. Ele já vai criar para você lá as 4 colunas com conteúdo proporcionalmente distribuído aí, bem legal. A gente consegue usar outros elementos aqui também para essas colunas legais também. Então a gente pode utilizar o column gap. Esse column gap é a largura que uma coluna está da outra aqui. Então se a gente coloca 3em, por exemplo, vê lá, ele vai ficar um pouquinho mais largo aqui. Então essa distância entre as colunas também a gente consegue utilizar através dessa propriedade column gap. Coloca 1, vai ficar mais pertinho ali. Vamos deixar em 3. E também utilizar uma outra propriedade que é o column rule, que é um risquinho, né, que você consegue colocar aqui. Então vamos colocar ele com 2 pixels de espessura. Se você quer colocar a linha pontilhada, é o dashed. E aí você coloca a cor que você quer. Então vamos colocar black. Vou colocar preto. Ele vai criar aqui uma linha tracejada entre as colunas da cor preta, da espessura de 2 pixels. Não, eu não quero tracejada, eu quero uma linha sólida. Então aqui ao invés de dashed, você coloca solid. E tá lá. Isso daqui é bastante utilizado no site de notícias. Então, vou colocar 3 aqui, que daí vai ficar
para separar artigos, né, que são colunas diferentes, então é bastante utilizado essas propriedades aqui. Outra coisa também muito útil é a hifenização, que é o que é? Aqui no caso a gente não está utilizando hifenização, ou seja, as palavras elas não são quebradas, então se você aumenta ou diminui aqui o tamanho, a palavra ela sempre está completa, então a gente fica esses quebradinhos aqui, né, os espaços em branco e tal. Para a gente fazer hifenização, o que é? Então, figuras. Então, aí fica o tracinho, o ras, ele pula para a próxima linha. Então, aí dá para ficar justificado certinho, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, no HTML5, a gente tem que definir qual que é a linguagem do nosso site. Então, como é que a gente define a linguagem do site? Aqui no HTML, lá na parte lá de cima, no HTML a gente coloca lang, né, de linguagem, e a gente vai colocar qual que é a linguagem que a gente vai utilizar. Então, no caso, é o PT-BR, que é o português brasileiro, que é a nossa língua. Bom, depois disso, a gente vai colocar aqui nessa div onde tem o texto. Primeiro a gente vai ter que colocar como parágrafo. Então, vou criar aqui o parágrafo. Vou fechar aqui o parágrafo, beleza? Dentro desse parágrafo, eu vou colocar estilo. Então, style. E dentro desse estilo, eu vou colocar a propriedade hyphens, que é a hifenização. Hyphens. E aí eu vou utilizar auto, para ser automático. Feito isso, eu também consigo colocar outras propriedades. Então, por exemplo, aqui o text align, né, que é o alinhamento de texto, vou colocar como justificado. Beleza, salvei. Vou aqui e aí agora sim está hifenizado. Então, a diferença é que o texto vai até o fim da coluna mesmo. Então, ele fica bem mais bonito e aí ele cria a hifenização, que é esses tracinhos aqui. Então, bandeira. Então, ele vai quebrar essa palavra, né? Ban, tracinho, deira. Então, isso aqui que é hifenização também muito utilizado. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.